Bom, a primeira coisa que a gente deve aprender dessa passagem, muitas vezes nós mergulhamos logo na questão aí, o anticristo vem ou não vem, vem antes da igreja, vem do arrebatamento da igreja, vem depois do arrebatamento da igreja, e a gente se perde, às vezes, nessas questões, mas tem uma questão aqui que é uma das mais importantes, que é o versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como sendo de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quando o Senhor ressuscitou, primeira coisa que ele fala, quando ele encontra os discípulos, é paz. Paz. Perturbação não vem de Deus. É muito importante entender isso. E hoje nós vivemos numa época quando existem muitos interessados em perturbar o povo de Deus. Nós vemos isso, estava acontecendo lá em Gálatas, por exemplo, quando nós vamos na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Na outra versão atualizada diz, há alguns que vos perturbam, que vos inquietam ou que vos perturbam. Então, aí no caso aqui, é porque eles estavam pregando um outro evangelho. Ele continua dizendo que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, o que estava acontecendo em Gálatas era perturbação ou inquietação causada pelos judaizantes que queriam que os gálatas se circuncidassem ou eles não seriam salvos. Então, eles vinham e punham terrorismo psicológico nos gálatas. Isso aqui eles já faziam sem existir YouTube. Agora, hoje nós estamos vendo isso acontecer por muita gente. Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas totalmente desesperadas, porque viram um vídeo lá no YouTube. Agora, hoje mesmo teve um lá, o pastor falou que o mundo vai acabar, nem lembro agora o dia, mas ele já marcou um dia, é o mês que vem, alguma coisa assim, ele já marcou um dia. Esses caras são perturbadores da paz, são pessoas que querem desestabilizar a segurança em que os crentes podem viver. Então, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por vídeos do YouTube, como se fosse verdade. Não, de maneira nenhuma. Ele está falando de dois assuntos aqui, o apóstolo Paulo. Ele está falando no versículo 1, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso aqui é o que nós estamos esperando. Para qualquer momento, podemos nem acabar de falar aqui nessa live e, de repente, fazer assim, puxa, caiu a conexão desses caras que estavam falando aqui, ó, caiu tudo, a conexão de todos eles, desapareceram os caras aqui, cadê eles, né? Na realidade, o Senhor vai levar a sua igreja a qualquer momento. Não existe nenhuma pré-condição para ele levar a sua igreja para o céu. A qualquer momento ele pode decidir. Agora, quando o Senhor vem buscar a sua igreja, não é a mesma coisa de quando o Senhor vem para julgar o mundo, não é? Deixa eu colocar uns versículos aqui para
deixar isso muito claro. Quando o Senhor vem, ele vai pôr os pés na terra, quando ele vier para julgar o mundo, ele vai colocar os seus pés na terra. Ele não vai ficar só nas nuvens, como ele vai ficar quando ele vier para buscar a sua igreja. Ele descerá, ele virá até o Monte das Oliveiras, e ali que ele vai começar os seus juízos sobre a terra. Então, algumas diferenças são importantes para nós entendermos isso. Então, como estava falando aqui no versículo 1, está falando da nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. O versículo 2 vai alertar contra os youtubers e pregadores de mentiras e falsos profetas e toda essa turma aí que é odiável aos olhos de Deus, porque só pervertem a verdade e perturbam o povo de Deus. Ao invés de trazer paz aos corações e segurança, só perturbam. E o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim como o final do versículo 2, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não será assim sem que venha antes a apostasia. Então nós temos o arrebatamento, que é quando o Senhor vem com os seus santos. Isso está em João 14, versículos 2 e 3, ele fala sobre isso. E a vinda de Cristo, o arrebatamento, ele vem para os seus santos, né? E a vinda de Cristo, ele vem com os seus santos, que foram levados à glória no arrebatamento. Então, são coisas diferentes. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não tem nenhuma condição anterior para acontecer. Já a vinda de Cristo não acontece senão depois de 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, como fala em 1 Coríntios 15, 52, né? Num abrir e fechar de olhos, ou num fechar e abrir de olhos, ao som da última trombeta. Esse é o arrebatamento. Mas na sua vinda, ele vem publicamente. E aí todo olho o verá. Isso está em Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja. Isso nós lemos outro dia aqui, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Na sua vinda, ele vem libertar Israel. Isso que muita gente não entende, que existe uma diferença, existem 2 povos de Deus. Existe o povo de Deus que é terreno, que é Israel, cujas promessas são todas terrenas, e existe um povo de Deus que é celestial, a igreja, que não tem promessas terrenas. Então, se confundir isso, já não entende o resto. Eu costumo dizer o seguinte: se você abotoar o primeiro botão da camisa errado, o que acontece com os outros botões? Você vai para o casamento com a camisa torta, né? Porque os outros botões vão todos ser abotoados na casa errada, e a sua camisa vai ficar torta. Então, se você deixar de abotoar corretamente o primeiro botão, que é o que determina que Israel é um povo de Deus e igreja é outro povo de Deus. Israel, esperanças terrenas, igreja, esperanças celestiais. Hoje alguém perguntou assim: se a igreja não vai estar aqui na terra quando vier o anticristo, quem são os eleitos de que fala Apocalipse? São Israel, são os judeus, os eleitos. Ah, mas os eleitos não são a igreja? A igreja, eles são eleitos também. A igreja é formada por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Israel é formado por aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. Se você for lá para Apocalipse e procurar a passagem, você vai ver que lá é desde. E quando fala em Efésios 1 sobre os salvos dessa dispensação, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então, se você não acertar esse primeiro botão, aí não vai conseguir entender mais nada. Mas continuando, então,